Olá, tudo bem? Estamos chegando ao terceiro episódio da nossa websérie da Hiper, em parceria com o Sebrae, Gestão de Pequenos Negócios na Prática. O tema de hoje é gestão financeira, organização financeira, e nós vamos falar muito sobre controle de despesas, como cortar gastos, como otimizar a eficiência financeira. Vamos passar um pouco sobre a formação do preço de venda, então vamos chegar a abordar na prática os conceitos envolvendo a formação do preço de venda e vamos fechar um pouco envolvendo a gestão do fluxo de caixa, o controle dos recebimentos, para deixar a empresa sempre com a saúde em dia. Eu estou aqui com uma convidada especial, a Mara. Então, Mara, obrigado por participar conosco do terceiro episódio novamente. E quiserem se apresentar para o pessoal que não te conhece ainda. Meu nome é Mara, eu sou consultor do Sebrae, tenho 26 anos de experiência no ramo de varejo e vim hoje para mais um episódio dividir com vocês o conhecimento e falando sobre gestão financeira, que é um tema muito importante e que impacta no bolso do empresário. Como é que gerenciar o seu negócio? Perfeito. Quando a gente fala de gestão financeira, a gente fala de dinheiro entrando, tem dinheiro saindo, despesas, custos e tudo mais, e no fim lá a gente espera que sobre alguma coisa, sobre o nosso tão sonhado lucro para poder perpetuar, ter mais chances de ter sucesso no nosso negócio. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre otimizar a gestão financeira, o que dá para cortar de gastos, que tipo de macete, de dica que tu pode deixar para os nossos ouvintes. Bom, antes de eu sair cortando, eu tenho que saber o que cortar. Eu tenho, vamos lá, a minha conta de luz ela é alta, ela é baixa, meu telefone é alto, ela é baixo, o valor que eu pago de aluguel é alto, é baixo, depende do quê? Do impacto que ele tem no meu resultado. O que é resultado? Lucro. Eu vou citar alguns exemplos de alguns fatores, Thiago, que eles impactam diretamente no resultado de uma empresa. O empresário ele abre um negócio para ganhar dinheiro, ponto. Dinheiro nada mais é que o lucro no negócio. Para mim ter lucro, eu não posso ter uma empresa inchada. O que é inchada? Eu ter tanto gasto, tanta despesa, que eu posso vender o dobro que eu não vou conseguir fazer o quê? Pagar a minha estrutura. Uma coisa importante de uma empresa, ela é ser enxuta. Ela não pode ter nem faltando pessoas, nem faltando estrutura, digo de pessoas e de estrutura, tanto telefonia, aluguel, como também não pode ser inchada demais que ela não consegue dar vazão ao que ela tem que pagar. Um exemplo bem clássico. Quanto é que tu paga de aluguel? Esse aluguel que tu paga, a empresa suporta pagar esse aluguel, Thiago? Se eu tenho venda, eu quero abrir uma loja em uma região nobre da cidade. Eu tenho condições de abrir uma loja naquela região pagando aquele valor de aluguel? Depende do volume que eu tenho. Então, hoje o que eu mais vejo é o quê? O empresário, ele negocia o valor de aluguel. Nós estamos num momento no Brasil que está em crise. Essa crise ela tem fatores negativos e tem fatores positivos. O fator positivo é que tu tem condições de chegar muitas vezes para a imobiliária ou para o proprietário do aluguel e renegociar uma bonificação. Me dá um bônus de 2 meses de aluguel para mim poder organizar minhas contas. O empresário ele tem que correr atrás de alternativas. Eu tenho 2 exemplos, Thiago, de 2 empresários que em menos de um ano tentaram negociar o aluguel do local que eles estavam, não conseguiram, se mudaram para a sala ao lado. Por que eles se mudaram para uma sala ao lado? Porque o cliente não perdeu o caminho. Eles tentaram, não, eu quero continuar no mesmo local. Foram com o empresário, negociaram com o empresário que tinha o domínio do imóvel. O empresário disse, não, eu não vou trocar. Eles pagaram a mudança de sala comercial e ainda tiveram benefício de bônus de um período de carência para pagar o aluguel. Isso é importante. Corre atrás, acha alternativas. Não se conforma com os pagamentos que tu faz. Questiona. Luz. Quanto é que eu gasto de luz? Hoje tem tecnologia, tem lâmpadas mais econômicas, tem estrutura de iluminação mais econômica que tu pode correr atrás. Tem alternativas de comprar
a energia antecipada. Um exemplo, que eu tenho uma empresa no setor de supermercado que ele gastava um valor absurdo de energia. Ele foi atrás de uma bolsa de valores que oferece a energia, compra antecipado e paga nem 1/3 do valor que ele pagava antes. Outra coisa também que o empresário precisa se preocupar é planos de telefonia. Hoje as pessoas, tu se comunica muito via aplicativos, mas mesmo assim tu tem que ter uma internet boa, um telefone. O cliente quer entrar em contato contigo. Negocia com as operadoras. Vê a melhor alternativa, o melhor plano que seja para o teu negócio. Cuida com relação a isso. Tiago, outro ponto muito importante que o empresário precisa se preocupar é quanto custa as máquinas de cartão de crédito por mês. Quanto custa o aluguel? Quanto custa as tarifas que ele paga? Um exemplo, ele vendeu 100, não quer dizer que ele vai receber 100. Tem um empresário, Tiago, que eu prestei consultoria ano passado, que ele vendia todo mês e ele não tinha esse controle. Ele entrou em contato com as operadoras de cartão de crédito, negociou com elas e reduziu 2%. Quanto esforço, Tiago, tu tem que fazer para conseguir 2% de desconto? É muito difícil isso. Perfeito. Eu trouxesse alguns exemplos bem importantes de redução, renegociação. Acho que é algo que tem que estar sempre olhando, né? Renegociar, tentar reduzir várias das linhas de despesa. Mas também tem coisas que a gente pode cortar, não tem? Tem coisas que talvez não sejam atividades que a gente deveria estar fazendo, possa terceirizar ou possa deixar de ter alguma linha de despesa. Como é que tu enxerga? Eu entendo assim, ó, o foco do empresário, Tiago, é a empresa. Tudo aquilo que não é do expertise dele, ou melhor dizendo, o que ele não domina, ele tem que terceirizar. Um exemplo, a contabilidade, ela não precisa ser feita na empresa, por mais que ele tenha condições de fazer, terceiriza. Tem software, não faça você planilhas Excel. Eu sou um ótimo programador, eu entendo de planilha de Excel, eu entendo de controles. Terceiriza, deixa outras pessoas fazer. Terceiriza o marketing. Tudo aquilo que toma tempo do empresário, deixa pessoas que têm expertise para isso, que têm experiência para fazer. O foco do empresário é a gestão do negócio dele. Se ele tenta assumir muitas funções, Thiago, ele acaba não se preocupando se ele está pagando aluguel muito alto, se ele está pagando uma taxa de cartão muito alto, se ele está pagando um plano de telefonia, uma luz, porque ele não tem tempo. O tempo do empresário é muito escasso. Então, tudo aquilo que não é fundamental para o negócio, terceiriza. Terceiriza porque tu vai ganhar dinheiro, porque tu vai se focar no teu negócio, que é o segredo. Uma coisa também, que a gente já falou em outro episódio, é gestão do estoque. Um estoque bem administrado, eu tenho condições de comprar bem, eu tenho condições de ter um fluxo de caixa bom. Eu sempre digo, não corta o café, é uma brincadeira que a gente faz, corta aquilo que realmente impacta. Uma brincadeira que eu uso, que eu sempre digo assim, ó, faça chuva ou faça sol. Se aquela despesa, ela vai existir sempre, ela é muito cara para ti. Aquilo que não muda, que independente do que acontecer e pesar demais o meu resultado, eu não posso jogar aquele custo, aquela despesa num preço de venda. O cliente não vai pagar. Eu preciso administrar. Tem N outros fatores que o empresário pode, dependendo do segmento, Thiago, isso é muito importante colocar, que tem outros exemplos que a gente não citou aqui, mas que são específicos de determinados segmentos de mercado. Então, quer dizer o quê? Eu tenho que olhar de novo para a minha gestão, ver aquilo que me impacta e achar alternativas. Eu preciso gerenciar o meu negócio, eu preciso olhar dentro dele e dizer o seguinte, essa despesa aqui, ela é muito alta. Vamos achar alternativas para que ela seja mais em conta. Porque quanto mais tu administrar os teus custos e as tuas despesas, quanto mais resultado vai ter no teu negócio. Perfeito. Deixa eu fazer uma contribuição aqui. A gente falou um pouquinho sobre negociar alguns valores que algumas despesas podem estar muito altas, cortar outras. Como entender se isso está alto ou não está? Vou perguntar para o vizinho quanto que ele paga? Talvez não seja a melhor resposta. Então, uma dica que eu deixo aqui é,
fazer um acompanhamento mensal, como que foi a evolução de cada uma das despesas. Pode ser que a energia elétrica ela vai ter um pico num período que eu uso mais ar-condicionado, depois ela tem que descer. E aí nessa conta telefônica pode ser que a gente perceba que ela só está aumentando, mas está aumentando por quê? Porque eu estou fazendo mais ligações para vender ou porque o pessoal começou a usar de maneira desenfreada. Então acho que uma boa avaliação das categorias ao longo do tempo, comparar mês a mês como é que foi subindo ou descendo, é um bom macete para evitar você de cortar justamente o que a Mara falou, cortar logo a linha que trazia resultado, como por exemplo, vou deixar de investir em marketing enquanto tem gente usando o telefone de maneira incorreta ou desperdiçando alguma coisa. Ou gastando energia elétrica sem trocar as lâmpadas que podem ser trocadas. Perfeito, é um bom exemplo. Isso. Uma coisa importante assim, dentro de uma empresa é, como o Thiago colocou, linha de corte. A luz, ela tem um fornecedor, dependendo da região do Brasil que tu tá ou do estado. A questão, eu não olho o fornecedor, eu olho quanto representa a conta de luz no contexto geral. Eu comparo quanto foi a minha energia elétrica no mês de maio de 2017, 17, 18 e 19. Eu comparo, eu vejo se a gente reduziu ou não reduziu. Um exemplo, eu vou trocar todas as lâmpadas no local. Eu não só troco as lâmpadas, eu faço uma avaliação se realmente aquilo que eu tomei de decisão de corte, ele vai me dar resultado. Não sai cortando sem analisar se aquilo que você cortou realmente vai te dar resultado. Corta e analisa. Mas corta aquilo que é importante, não aquilo que não impacta no teu negócio. Perfeito. Vamos entrar num ponto agora que tem tudo a ver com a gestão financeira, com sobrar dinheiro no final do mês ou no final do exercício, ou muitas vezes faltar o dinheiro, é um número que às vezes está mais escondido, que é a formação do preço de venda. Eu estou vendendo, estou deixando de vender porque eu calculei o preço errado, estou vendendo muito mais caro, abaixei o preço, mas baixei demais e aí estou tendo prejuízo. Vamos falar um pouco sobre a formação do preço de venda, que eu acho que é um dos temas mais de maior atenção para quem tem um negócio, um varejo principalmente. Tiago, assim, a formação de preço de venda, eu digo que ele é um saco sem fundo. O empresário olha aquilo lá, que preço que eu vou vender, qual o valor que eu vou fazer. Ele se questiona isso. Existem pilares para a formação do preço de venda, é o quê? Vamos pegar um exemplo. Eu comprei um sapato, uma sapatilha. Essa sapatilha eu paguei R$15. Então, R$15 contando o quê? O valor da sapatilha mais o frete, que a gente já falou em outro episódio, gestão de estoque. Então, eu tenho R$15 a sapatilha. Eu tenho agora o segundo pilar, a estrutura. A estrutura é o quê? Aluguel, água, luz, telefone, funcionário, toda a estrutura, inclusive a terceirizada. Quanto me custa? Vou fazer uma brincadeira. Me custa aquele valor R$20. Então, eu tenho pilar custo, pilar estrutura. Outro pilar é margem, Thiago. Isso é uma coisa muito interessante. O empresário, ele se preocupa em botar um lucro, mas ele esquece de colocar que margem. A margem de lucro é quanto sobra para ele. Aí, então, eu vou dizer o seguinte, eu quero que no final do mês, aquele produto me sobre 20%. E aí, eu vou conseguir, com os 3 pilares, eu vou definir o preço de venda. Uma coisa muito importante também não é porque eu tenho uma loja com 5.000 itens, com N categorias, que tudo vai ter 20%. Uma coisa muito importante, Thiago, cada item ou cada linha de produto, eu preciso estar muito claro para mim quanto é a margem daquele produto. Não é tudo igual. Porque senão eu não estou valorizando aquele item. Tem itens que são 20, tem itens que são 80, Thiago. Então, assim, é muito relacionado àquele segmento. Outra coisa. Um critério que não é cálculo, Thiago, é concorrência. Se eu tenho um item que eu vou brincar, que eu vou pagar R$80, Thiago, e o meu cliente lá do ladinho me vende ele por 60, hoje o nosso cliente sabe que na minha loja ou no meu estabelecimento é o quê? É 80. Ele vai olhar no lado e vai dizer o seguinte, não, peraí, aqui o mesmo item com a mesma qualidade é 60. Eu preciso respeitar os pilares de cálculo de preço de venda, preciso respeitar as linhas de preço de venda, mas eu preciso também saber, do meu lado, como é que está a minha concorrência. Perfeito. E hoje o cliente chega na nossa loja, chega numa loja para fazer a compra do produto, ele já sabe muito bem o que aquele produto oferece,
e já pesquisou, né? Então, a internet está oferecendo muito essa facilidade. E aí é importante o empreendedor colocar na balança como que ele quer se posicionar. Porque se quiser se posicionar apenas com preço, vai ficar aquela guerra pelo preço mais baixo. Pode ser a melhor estratégia dependendo do negócio, mas pode ser que ele opte por se posicionar como o produto não o mais barato, mas com a melhor experiência para o cliente. Então, ter uma loja com bom estacionamento, bom atendimento e outras praticidades, outras coisas podem ajudar a trabalhar a elevação da margem e, consequentemente, mais resultados. Tu fideliza o cliente. Se tu chega para o mercado e tu oferece um preço justo, justo quer dizer o quê? Que eu consiga pagar que eu tenha lucratividade, que eu tenha lucro, e eu crio uma experiência no meu cliente de estrutura, o cliente volta a comprar comigo. Eu preciso fidelizar o meu cliente. Fidelizar o meu cliente cobrando um valor justo. Outra coisa muito importante que eu vejo na prática, Thiago, é o quê? Eu tenho uma empresa que ela é muito inchada, voltando isso de novo, que isso é muito importante para calcular a margem de lucro. Eu tenho uma estrutura muito inchada, muito cara, e eu quero vender Y para pagar aquela estrutura. Está errado isso. Não é a minha estrutura física que vai bater o preço de venda. Eu preciso ter um preço de venda competitivo, preciso criar uma alternativa de experiência de compra muito bacana, que a pessoa queira voltar a comprar comigo, tá? Guerra de preço que tu comentou, Thiago, é muito importante. Não é porque eu não posso brigar no mercado quem é mais barato. O mercado, eu pego um aplicativo, um celular, e eu digo o seguinte, quanto me custa tal item? Na hora eu olho. Não é isso que o cliente, quando vai no teu estabelecimento comprar, ele quer pagar o valor que realmente vale, mas que seja bem atendido e que tenha alternativa. Perfeito. Quando a gente vai levar uma pessoa especial para um jantar, a gente procura um lugar que ofereça uma melhor experiência. E a gente topa pagar um pouquinho mais caro por isso. Então é bom refletir, porque muitas vezes a resposta está aí. E provocar uma melhor experiência ajuda a trazer a margem para cima. Bom, dinheiro entrando, dinheiro saindo, tem um fluxo aí de vendas, o dinheiro entra, tem despesas, vou pagando. Muitas vezes eu compro a mercadoria, pago ela antes, depois que eu vou vender, depois que eu vou receber, então tem que dominar o fluxo de caixa. Primeira vez que eu ouvi essa frase eu não entendi muito bem, hoje eu entendo perfeitamente, que tem negócio que quebra dando lucro. Como assim, quebra dando lucro? Vamos falar um pouco sobre o fluxo de caixa então? Bom, eu acho bem interessante, Thiago. O negócio quebra dando lucro. O fluxo de caixa, ele é o pilar de uma empresa. Por que pilar de uma empresa? Se eu vendo, eu tenho que saber quando é que eu vou receber. Nem todo mundo paga em dinheiro, nem todo mundo usa cartão de débito. Eu vendi, mas quando é que esse dinheiro que eu vendi entrou no meu caixa? Então, a primeira coisa que eu preciso me preocupar quando eu falo de fluxo de caixa é quanto é, ou melhor dizendo, quando é e quanto é que eu vou receber. Eu fui no jantar, eu fui lá, aí eu paguei em dinheiro. Amanhã o dinheiro está na minha conta, está no caixa da empresa. Tá, eu fui num jantar e eu paguei em cartão. Vai receber daqui 30 dias? Eu fui num jantar e paguei com cartão de débito, Thiago. Vou receber daqui 2 dias. Quer dizer o quê? Eu preciso saber como é que a minha empresa oferece a condição de recebimento. Os clientes, eu chego no meu cliente e digo assim, eu tenho cartão débito, crédito e outras alternativas. Quando é que esse dinheiro vai entrar na minha conta lá? Porque se esse dinheiro não entrar, como é que eu vou pagar as coisas? Eu tenho que pagar amanhã 5 mil reais de aluguel. Será que eu tenho 5 mil reais de aluguel agora para pagar amanhã? Eu vejo muito, Thiago, o cliente, ele tendo que pagar aluguel ou folha de pagamento e rezando, no bom sentido, claro, tomara que alguém entre hoje na minha empresa para conseguir pagar a folha amanhã. Não é assim. O fluxo de caixa, ele tem como principal objetivo me dar um mapa. O que é o mapa, Thiago? Eu consigo olhar uma semana, 15 dias, 30 dias, é o seguinte, dia tal eu vou receber tais valores, porque se for em parcelado, dia tal eu tenho tais compromissos, dia tal eu vou
fazer tais e tais movimentações. O fluxo de caixa é o espelho de tudo que eu pago e tudo que eu recebo. E ele, se tu usar um aplicativo, quer dizer, um sistema de informática, de software, uma empresa, tu vai conseguir ter um mapa e olhar quanto eu tenho que pagar no dia 1º, no dia 2, no dia 3, quanto eu tenho a receber no dia 2, no dia 3. Por quê? Se eu sei quando eu tenho que pagar uma conta, eu ligo para o meu fornecedor e digo o seguinte: eu não consigo te pagar hoje, tu consegue prorrogar? Se eu não tenho, vai chegar naquele dia e eu vou ter que pagar. E eu tenho dinheiro. O fluxo de caixa, ele te dá alternativas para tu negociar alguns fatores. Inclusive, um exemplo que eu estava conversando semana passada, Thiago, com um cliente, ela disse o seguinte: eu ligo todo dia para minhas clientes que compram comigo, para elas virem pagar. Porque elas esquecem de pagar. Eu disse assim: tá, mas tu não tem outra alternativa? Não, porque eu preciso. Porque ela não tem caixa. Ela vive sempre correndo atrás. Mas ela só consegue ligar para a cliente dela para cobrar porque ela tem um relatório. Perfeito. E a mágica do fluxo de caixa, ela acontece, é uma consequência de a gente ter feito um bom lançamento do que eu tenho para pagar. Então, pensando aqui de uma maneira mais simples, eu lanço todas as contas que eu tenho para pagar e elas têm uma data de vencimento. Então, eu vou ter contas para pagar no dia 10, no dia 15, no dia 20, e aí eu consigo saber todas as saídas que estão programadas para sair do meu caixa naqueles dias de vencimento. E a mesma coisa acontece com o recebimento. Eu vou receber dinheiro dos meus clientes que eu vendi a prazo em determinadas datas. Então, tem todos os lançamentos das contas a receber com suas datas de vencimento. E aí entra um tema: e se o meu cliente não pagar? Como é que a gente trata a inadimplência? A inadimplência é um grande problema das empresas, tá? Por quê? Porque o fluxo de caixa é um mapa, mas como é que eu vou fazer agora? Hoje a inadimplência ela é um tendão de Aquiles, mas ela nasce antes, Thiago. Ela nasce numa venda não muito coerente, muitas vezes, onde eu dei um crédito para um cliente que ele não tinha condições de pagar. Principalmente quando eu trabalho com um crediário ou outras ferramentas. A inadimplência só acontece quando eu emito um boleto bancário para um cliente. Se eu sou uma oficina mecânica, eu vendi peças para ele, então ele vai pagar o boleto. Então, é muito análise do meu cliente. Eu não posso pegar e dar crédito para todo mundo, eu preciso saber o que eu vou dar. Uma gestão de fluxo de caixa envolve uma gestão de contas a receber, ou melhor dizendo, como é que eu vou receber os valores que eu estou dando de crédito para os clientes. Não é só vender. Vender todo mundo vende, a questão é vender de forma coerente. Eu tenho que saber que o que eu estou vendendo, eu preciso receber. Se eu não receber, como é que eu vou pagar? A inadimplência hoje, e isso é muito específico, tá, Thiago? A inadimplência está muito relacionada a segmentos de mercado. Tem segmentos de mercados que quase não têm inadimplência. Quase assim, eu não digo zero porque é quase impossível. Sempre tem algum cliente que não paga. A questão é o quê? Tem setores específicos que eles precisam ter uma gestão. A gente já conversou sobre isso. Contrata empresas terceirizadas, elas vão gerenciar os teus clientes. Mas primeiro, antes de ter alguém cobrando teu cliente que não te pagou, é tu ter uma gestão dos teus clientes, tu ter uma gestão de contas a receber, tu saber tentar entrar em contato com o cliente, por que tu não pagou? Acontece em muitos casos que a pessoa esquece de pagar, Thiago. As pessoas não têm um software, não têm um sistema que elas consigam olhar e dizer o seguinte: tá, eu recebi? É um exemplo bem clássico. Hoje no Brasil a gente tem um número expressivo de MEI, micro e pequenas empresas. Muitas dessas pessoas, elas compram, adquirem produtos, só que elas fazem tudo de forma manual. Eu tenho um outro caso que eu acompanhei de perto, de uma empresa que era do ramo de eletrônica, e ela vendia para pequenos instaladores. Essas pessoas, elas deixavam de pagar não porque elas não tinham dinheiro, elas deixavam de pagar, Thiago, porque elas não tinham nada que dissesse para eles: hoje é dia 30, eu tenho que pagar hoje. Então, a gestão parte desse pressuposto. E uma coisa também assim, que eu quero reforçar, eu não consigo gerenciar uma empresa, independente do tamanho, na cabeça. Eu preciso ter aplicativos, eu preciso ter sistemas que me lembrem que eu tenho que pagar.
Eu preciso saber que hoje eu tenho tanto para pagar. Passou-se a época que a gente tava, que o empresário acorda de manhã cedo, tá, e agora vou pagar. Tem alternativas para isso. E o empresário precisa, se ele fica tão preocupado com o que ele tem que pagar, com analisar o fluxo de caixa, ele esquece das coisas primordiais, que é o quê? A venda. Então, acha alternativa que tu consiga controlar os teus custos, tenha um fluxo de caixa e tu foque no que é mais importante, Thiago, no teu negócio. Perfeito. O Mara me lembrou aqui de uma época na Hiper, quando a gente lançou a funcionalidade no Hiper para enviar um lembrete alguns dias antes para os clientes, que os nossos clientes emitiram o boleto, lembrá-los que havia aquele pagamento para vencer nos próximos dias, para ele já se programar, até pegar esses clientes que não têm uma boa organização e acabam não lançando e esquecem de pagar. E da mesma maneira, depois que ele esqueceu de pagar, a gente permite com que ele gere a segunda via sem que ele tenha que ficar ligando para a empresa. Então ele tenta acessar o link na internet para poder enxergar o boleto, ele consegue gerar uma nova via já do boleto vencido. Mas são pontos que a gente muitas vezes interpreta como má fé do nosso cliente, não pagou porque mas muitas vezes ele esqueceu. As rotinas são cada vez mais corridas e muitos clientes acabam não tendo uma boa organização. Eu quero trazer um tema final aqui sobre a organização financeira, que eu tenho certeza que todos nós, como empreendedores, já cometemos, e é muito comum a gente perceber, que é misturar as contas da pessoa física, do Thiago, pessoa física, com as contas da Hiper, da empresa. Como é que tu tem observado isso no mercado? Que tipo de dicas que tu deixa para os nossos ouvintes? Bom, é um tema bem impactante, Thiago, porque eu digo isso, porque eu tenho 26 anos e é raro, mas raro, eu ir prestar consultoria para uma empresa e ela não misturar. É raríssimo isso. Porque eu quero comprar um pão, eu pego no caixa da empresa e compro pão. Eu quero pagar o colégio do meu filho, eu pego lá e misturo nos boletos da empresa. Certo? Não tá. Não é certo isso, porque eu estou misturando a minha vida particular com a minha vida da empresa. Uma coisa muito importante que o empresário muitas vezes ele confunde, Thiago. Eu tenho uma empresa, ela é um ser. Ela tem uma entidade, ela tem um CNPJ, ela é um ser humano. Mas é uma pessoa jurídica que tem toda uma parte legal. E Mara, eu sou o quê? Eu sou uma empresária que tem as minhas despesas, o colégio do meu filho, o meu aluguel, meu condomínio, a prestação do carro, são coisas distintas. Quando eu misturo tudo, eu não consigo gerenciar meu negócio de forma organizada, porque eu não sei o que. Eu já vi casos de o empresário pagar o colégio do filho e atrasar o fornecedor. A pergunta é, será que esse fornecedor vai te dar prazo de novo? Ou tu vai pagar juros porque tu não se organizou? Vi casos da pessoa entrar num cheque especial, se ele não negociou com o banco, pagar 14% de juros, porque ele misturou de tal forma as contas da vida dele com as contas da empresa que não conseguia pagar nada. Então, assim, ó, primeira coisa, separa. Separa o que é teu, as despesas do empresário, e separa o que são da empresa. Tira uma vez por semana o valor que tu precisa para pagar tuas contas. Mas não mistura no caixa. Até porque quando eu vou fazer um relatório e comparar quanto eu gastei em outubro de 2017, quanto eu gastei em outubro de 2018, quanto eu vou gastar em outubro de 2019, eu não sei se aquele valor que eu gastei, que faz parte do cálculo do preço de venda, tá as minhas despesas junto. Aí eu pergunto, será que eu vou estar calculando a minha margem de lucro do meu preço de venda de forma correta? Com certeza não. E eu acho que uma dica que eu gosto de deixar quando eu estou conversando com algum empreendedor é: a empresa tem que ter uma despesa contigo, ela paga o teu salário. Mas eu sou dono, tudo bem. Ela tem que se considerar um funcionário, ela vai te pagar o teu salário, a partir dali tu consegue planejar também a tua vida pessoal. Porque se ficar sempre pensando, pô, será que vai ter dinheiro para eu pagar minhas contas? Pode ser que gere dificuldade na tua vida pessoal e tu acabe de maneira não disciplinada indo pegar o dinheiro no caixa da empresa. Então, acho que uma boa prática aqui é defina um valor mensal que a empresa vai te pagar como
como executivo, ali, como gestor daquela empresa, e a partir dali planeje sua vida pessoal. Aí você consegue fazer a primeira separação bem feita aqui das contas, né? Eu vou preparar minhas contas pessoais a partir das minhas fontes de receita, que é o meu salário, que a minha empresa paga. E a minha empresa consegue saber que ela vai ter uma despesa comigo como, entre aspas, funcionário, né? Um servidor dela. Mas também, Thiago, uma coisa que o empresário precisa entender é que ele não tem que ganhar dinheiro com o salário dele. O empresário tem que ganhar dinheiro com o lucro. Perfeito. Salário ele mantém as despesas que ele tem todo mês. Todos nós temos supermercado, farmácia, colégio, entre outros. Isso é o valor que ele recebe por mês. Agora, o dinheiro tem que vir de onde? Do lucro. O lucro vem de onde? Da gestão das contas. Eu, como empresária, eu não quero ter um salário alto por mês. Eu quero poder chegar no final do mês, tirar um relatório e dizer o seguinte: bom, bacana, eu consegui ganhar dinheiro. Eu paguei tudo que eu queria e sobrou dinheiro lucro. Então, eu tenho um valor que ele me mantém todo mês, as minhas contas pessoais, mas eu também tenho uma retirada que eu faço da empresa, tá? Que eu vou tirar o lucro. E aí sim, aí eu faço minhas viagens, eu faço meus passeios, eu faço investimentos, aí com o lucro daquela empresa. E o lucro vem de onde? De uma boa gestão do fluxo de caixa, de administração dos custos, separar a organização, não entrar em cheque especial, não pagar coisas que não precisam. Então, se eu tenho o meu valor, sim, mas eu tenho o meu lucro. E o lucro faz a diferença. Porque aí, todo aquele esforço, aquele sacrifício que tu fez como empresário, vai vir para ti, através de onde? Do mérito do lucro. Perfeito. O faturamento é vaidade, que o que interessa é o lucro, né? É o lucro. Então, vamos lá. Bom, agradeço aí a paciência, a compreensão de vocês aqui em mais esse episódio. A gente passou por um tema bastante polêmico, que é finanças, nem todo mundo tem predisposição a ouvir sobre matemática, sobre números, mas talvez é o tema mais importante para ter um sucesso no negócio, né? Sem uma empresa que não tem saúde financeira, não tem saúde. A gente criou o Hiper para ajudar o pequeno empreendedor de varejo a gerenciar melhor o seu negócio. Então, o Hiper é um software que ajuda tanto na gestão de vendas, estoque, finanças, as informações que você tem que entregar para a contabilidade todos os meses, ajuda você a emitir o cupom fiscal, a cobrar melhor o seu cliente, e a gente é focado no pequeno empreendedor de varejo. Além disso, a gente cria aí outros conteúdos, como essa websérie, para ajudar o pequeno empreendedor a ter mais chance de ter sucesso. Em cada episódio a gente entrega algum material extra, que para esse episódio, como o episódio de gestão financeira, organização financeira, tem um material que você pode baixar ele aqui nessa página que você está vendo esse vídeo, que é um material, uma planilha que ajuda você a organizar as suas receitas e despesas do seu negócio, categorizar e já começa a poder ter um acompanhamento mensal, poder fazer o básico da organização. Talvez seja o seu primeiro passo antes de entrar no software ou vai te ajudar a replanejar um pouco melhor a sua vida. Além disso, nosso time de consultores especializados em varejo estão à tua disposição. Se você quiser conversar, tem um outro formulário que é só você solicitar um contato, a gente bate um papo, ajuda você a tirar suas dúvidas, ajuda a organizar as suas finanças, independente de ser nosso cliente ou não. Estamos à disposição. Quero agradecer a Mari aqui por mais esse episódio. Eu acho que foi um bom tema, a gente conseguiu passar pelos temas mais conceituais até os mais polêmicos da gestão financeira do negócio. Obrigada pelo convite, Thiago, tá? E faço como reflexão para vocês, empresários, procurem alternativas para gerir o seu negócio. Achem sistemas, criem planilhas, mas controlem. Você tem um negócio para ganhar dinheiro, mas para ganhar dinheiro tem alguns critérios que têm que ser respeitados. Perfeito. No varejo, estamos cheios de leis, regulamentações que nos direcionam o que devemos fazer, independente de a gente querer ou não. Então, no próximo episódio 4, a gente vai falar sobre documentos fiscais, como que funciona a emissão da nota fiscal, do cupom fiscal, se você é obrigado, se não é, como que você consegue organizar melhor esses aspectos fiscais, que a sua contabilidade certamente te cobra todos os meses para poder fechar os seus balanços e ficar em dia com o fisco. Então, a gente se vê no episódio 4. Muito obrigado pela sua audiência até aqui.